Graça e paz, irmãos. Amém. Ruth capítulo 3, nós vamos então ler. Certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar para ti um lar seguro onde fiques bem? Ora, não é Boaz, com cujas servas estivesse de nossa parentela? Esta noite ele limpará a cevada na eira. Lava-te, unge-te, veste os teus vestidos, então desce à eira, mas não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe ela: tudo o que me disseres farei. Então desceu à eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grão. Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente, sentou-se e viu uma mulher deitada aos seus pés. Perguntou ele: quem és tu? Disse ela: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste atrás dos jovens, quer pobres, quer ricos. E agora, minha filha, não temas, tudo o que pedires eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Embora seja verdade que eu sou resgatador, há ainda outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e pela manhã, se ele te resgatar, bem está. Mas se não te resgatar, não tão certo como vive o Senhor, eu te resgatarei. Deita-te aqui até amanhã. Assim ela ficou deitada a seus pés até pela manhã. Mas levantou-se antes que pudesse ser reconhecida, pois disse Boaz: não se saiba que uma mulher veio à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, e ele lhe mediu 6 medidas de cevada e as deu e a pôs nas costas. Então ela entrou na cidade. Quando Ruth chegou, sua sogra Noemi lhe perguntou: como foram as coisas, minha filha? Então ela lhe respondeu, contou tudo o que acontecer, tudo aquele homem lhe tinha feito. Me acrescentou: estas 6 medidas de cevada me deu, dizendo: não voltarás vazia para tua sogra. Então disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, pois o homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Obrigado, Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade. Pedimos a graça, a unção do Senhor para meditarmos na tua palavra. Muito obrigado, eu te agradeço por cada vida que aqui está, por nossos irmãos que estão em casa, pela igreja no Brasil, em toda a face da terra, e te pedimos também, repreenda toda a fúria deste vírus, ó Deus, e livra-nos de todo mal. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse texto, ainda que pequeno, ele é muito bonito, né? E tem lindos ensinamentos para a nossa vida. Então o texto vai falar para nós, né? Sobre Ruth se encontrando com Boaz na eira. A eira é um lugar, irmãos, onde eles colocavam o fruto da colheita, em geral, trigo, essas coisas assim, tá? Então, ali estava Boaz e, na verdade, Noemi, sua sogra, era grande conhecedora de todas essas coisas que aconteciam, porque ela sabia que Boaz estaria naquele lugar, e aí ela orienta sua nora a ir até lá, né, neste lugar. Então Noemi acaba, na verdade, irmãos, resolvendo, né, prover uma família para Ruth. O que ela faz, que nós encontramos nesse texto, é prover uma família para Ruth, a nora dela. Ela viu que ela estava disposta, a Ruth estava disposta a viver com ela, não reclamava, a palavra não registra isso, era uma boa mulher, virtuosa, como diz Boaz. Então o que ela faz? Ela resolve prover uma família para ela. De acordo com a lei do levirato, tinha que ser um parente mais próximo
que deveria tomar a mulher viúva como esposa, e ali ele, ao resgatar a mulher, ao casar com ela, ele tinha também direito de receber de volta toda a propriedade que a família tinha. Lá no início, no livro da lei, nós encontramos que Deus estabeleceu isso em Israel, que a terra poderia ficar vendida para alguém em determinado tempo, depois ela voltaria para o herdeiro mais próximo. E nesse caso aqui, ela por ter se casado e não ter tido filhos, então ela não tinha posse e não teria, ficaria a vida toda assim. Então ela resolve ali prover para Ruth uma família. Por isso que ela diz assim, a palavra vai dizer logo no versículo 1: minha filha, não hei de buscar para ti um lar seguro onde fiques bem? Ou seja, ela está falando, minha filha, eu tenho que procurar para ti um lar, eu tenho que resolver essa questão. E aí o versículo 2 ela diz: ora, não é Boaz com cujas servas estivesse de nossa parentela? Ou seja, você estava colhendo lá grãos exatamente no campo de um homem que é nosso parente. E aí ela vai e mostra esse conhecimento. Essa noite ele vai limpar a eira, a cevada na eira. Então você vai lá, né, unge-te, quando a Bíblia vai dizer unge-te, veste os teus vestidos, na verdade era tomar banho, se perfumar. Então se os irmãos forem fazer essa leitura, você viu que a Noemi faz uma jogada, literalmente arranjando um casamento para ela. A palavra que eu tinha colocado ali era arranjar um casamento, só que aí eu dei uma mexidinha para caber aqui, ficar a letra grande. Então na verdade Noemi está arranjando um casamento para ela. Esse versículo 3, lava-te, unge-te, veste os teus vestidos, é para ela se perfumar e ficar atraente para o homem Boaz, que era parente dela, e que era o parente que deveria como é que é a palavra que eu falei? Resgatar, tá? Então ele tinha o direito de casar com ela. Diz a história, os estudiosos, que Boaz tinha nessa época mais ou menos 80 anos, e ela era uma mulher jovem. Então veja bem a diferença de idade e diferença de muitas coisas, ele rico, ela pobre, ela sem família. Então esse contraste todo a gente vê então Noemi arranjando, né, provendo para ela uma família, e para tal, então ela dá dicas para ela se oferecer como esposa para Boaz, que era parente de seu esposo, portanto remidor da família, segundo a lei do levirato, que eu coloquei ali para os irmãos em Deuteronômio 25, 5:12. Então ela arranja isso. Isso aqui, irmãos, é um bom texto para a gente pensar no quanto Deus nos usa em estratégias, né? Em estratégia, isso aqui é estratégia. Ela arranjou um casamento, ela viu que deveria ser assim, ela era muito velha, né? E na verdade, ela então arranja esse casamento para as filhas, para a nora, e entra com uma estratégia. E o mais incrível é que se Jesus nasceu da descendência de Ruth e de Boaz, eu fico pensando assim, como Deus espera também que às vezes a gente tome alguma posição em determinada área da nossa vida, e Ele irá nos abençoar. Tá bom? Então, um detalhe importante que eu queria ver com os irmãos é exatamente que, para isso, estrategicamente, ela aproveitou-se que Boaz estava meio bêbado e deitou aos pés dele. Irmãos, a lição aqui é muito grande. É uma armação, uma jogada, é uma estratégia. Claro que Deus estava ali concordando e abençoando. Eu olho em Ruth, uma mulher muito cheia de qualidade, irmãos. Eu já falei muitas qualidades dela anteriormente, né, nos capítulos anteriores. E eu vejo aqui mais uma. Olha o que ela diz. Quando Noemi dá para ela a estratégia, olha, você vai de noite, vai deitar aos pés do homem Boaz e tal, vai fazer isso, isso e isso. Ela simplesmente vira no versículo 5 e fala, respondeu ela, tudo o que me disseres farei. Ela falou assim, depois de ouvir tudo aquilo, você vai, se perfuma, arruma e tal, vai lá, o homem vai estar dormindo de noite lá, você vai e deita nos pés dele. Ela falou, tudo o que me disseres falei. Então eu quero que os irmãos agora transportem a cabeça para tantos mil anos atrás. E você, mulher, faria uma coisa dessa naquele tempo? Aí você vai falar, pastor, mas o costume era aquele. Não, não é bem assim. Tanto que cá no versículo 13, Boaz vai e vira para ela, versículo 13 não, versículo 14, ele vira para ela e fala assim, olha, deita aqui até de manhã. E ele falou, mas de manhã você levanta e vai embora, não se saiba que uma mulher veio à eira. Então ele fala com ela, cai fora para ninguém ficar sabendo que você veio aqui. Então não era uma atitude muito normal. Se fosse normal, eu poderia ficar lá, né,
até qualquer hora, quando chegassem os trabalhadores. Aí minha pergunta é: mulher, você faria isso naquela época? Você faria isso hoje, uma jogada dessa? Por quê? Porque ela obedeceu e falou: tudo que me disseres eu farei. E eu quero que você lembre que Ruth, Jesus nasceu da descendência dela. Mas essa resposta dela, tudo que me disseres farei, me lembra de uma outra mulher, que o anjo chegou e falou para ela: olha, você vai gerar um filho, e esse filho não é de homem nenhum, é de Deus. Você vai pôr o nome nele de Jesus. E depois que o anjo falou, ele falou mais ou menos isso: eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Não é parecido com Maria, com a Ruth agora, com a sogra, dizendo: olha, tudo o que você me disse, eu farei. Estou aqui, então vamos fazer isso que você está falando. Então, queridos, eu vejo nessa Ruth tanta qualidade, e agora eu vejo obediência, ainda que o desafio seja muito grande. Maria falou assim: olha, eu aceito então engravidar do Espírito Santo, mas só que ela era mulher, noiva, ela ia casar. Eu aceito aparecer barriguda por aí, não tem problema não importa o que eles vão falar de mim, eu sei que eu vou gerar o Cristo o Salvador, então eu aceito. Está vendo, querido? Era um ato também de vergonha pública, mas ela disse que sim. Aqui seria um ato também perigoso ir na eira e deitar aos pés de um homem e ficar a noite inteira dormindo com ele ali, e sair dali uma mulher pura e santa ainda. É outra questão, que tudo isso poderia ter passado na cabeça dela, mas ela foi obediente e falou: olha, tudo que você me disse eu farei. Isso quer dizer que quando a gente é obediente, irmãos, a gente pode esperar o fruto da obediência. Ele vem. Pode demorar muitas gerações, como foi o caso de Ruth, mas Jesus nasceu da geração dela, e depois Maria, outra corajosa. Igual eu falei das irmãs, das mulheres corajosas aqui, né? Lembra que eu falei de Tamar, de Raabe, de Ruth e de Maria lá na frente? Tudo mulher de coragem. Tudo mulher de coragem, né? E aí eu fico pensando, falei das mulheres de coragem outro dia, e agora eu deveria falar dos homens de coragem, né? Porque os líderes das igrejas estão aí, fechando a igreja antes do pau comer ainda, né? Antes de proibir, já estão fechando. Então, mulher de coragem. E os homens, que Deus, homem de coragem. Tudo bem, queridos, né? Não fica decepcionado, mas eu queria que você ficasse triste e orasse por nós, pastores. Talvez também fizeram isso, porque a igreja ficou em cima. Fecha, tem que fechar. Pode ser, eu não sei o motivo, né? Eu não sei se eles lutaram para não fechar, mas graças a Deus o nosso caso não foi esse, né, irmã? Nós reunimos ontem, todo mundo concordando. Isso, pastor, continua. Surgiu outra questão hoje, eu mandei para eles, a maioria falou, quem falou, né? Na verdade os outros nem viram a mensagem, mas quem viu falou: não, pastor, vamos continuar igual ontem mesmo. Então, queridos, só que eu quero que você note a obediência, coragem nessas mulheres que Deus usou para que Jesus nascesse da vida delas, né? E aqui então ela vai, então, aceita a proposta, estrategicamente aproveita que Boaz estava lá meio bêbado e deitou aos pés dele, como Noemi ordenou. Por que eu estou falando que ele ficou meio bêbado, irmãos? Porque o versículo 7 diz assim: havendo Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grão, e Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. Ele estava meio bêbado, tá? Essa expressão aí que ele bebeu e comeu e já estava com o coração alegre, quer dizer que o camarada estava naquele estado. Quem já bebeu sabe, quem não bebeu não beba, em nome de Jesus, tá? Quem já bebeu sabe. O estado da bebida, irmãos, tem algumas etapas, né? De fogo. Tem umas etapas da bebida. A última é a ressaca, é o que não presta. Mas tem esse estado aqui que é o da alegria. E em geral, quando se fala na Bíblia que os homens bebiam, eles bebiam para chegar a esse estado aqui. E eu não quero nem questionar até quando isso é certo ou errado, mas o problema é você beber até ficar no estado de coração alegre, todo satisfeito, tudo tranquilo. Não, essa época não era, mas hoje eles bebem para esquecer. O problema é beber para esquecer. Hoje eles bebem para esquecer. E aí é que é o problema. Aqui não, aqui era aquele bebê que a Bíblia relata que Jesus bebeu vinho, né? Que o fulano bebeu vinho, que ele transformou vinho, água em vinho. Era esse bebê nesse estado, tá? E é provado cientificamente que certos alimentos alegram e certos alimentos deprimem. Se você não sabia disso, é provado. Tudo isso eu falo para vocês, é para entender que, na verdade, o bebê dele aqui era para alegrar. Então às vezes a gente assusta. Então ela aproveitou esse momento dele meio bêbado, chegou lá e deitou. Agora, a Bíblia relata também uns camaradas que beberam e fizeram besteira. Você sabe muito bem, né? As filhas de Noé embebedaram ele, e não foi bom.
né? Depois, aliás, a filha de Noé, assim que Noé saiu, falei errado, assim que Noé construiu a primeira, plantou as primeiras uvas dele, ele bebeu e embebedou, logo depois que Deus tirou ele da arca no dilúvio, embebedou, fez besteira. O que ele fez? O filho dele viu ele nu, ele foi e amaldiçoou o menino foi amaldiçoado. O que eu quero dizer com isso? Bebida ali não fez bem, não foi agradável a Deus, hein? E Ló também, né? Porque eu confundi os dois, né? O primeiro lá amaldiçoou o filho, a bebida fez mal. Ló depois, as meninas embebedam o homem e cometem incesto. Então não é agradável a Deus, tanto que lá na frente, na hora da lei, Deus vai e proíbe, né? Proíbe o casamento de parente próximo, exatamente para evitar o incesto. Então não era agradável ao Senhor. Então a bebida em si, ela não é boa, nós não devemos beber, porque certamente nós não teremos o controle de beber aquela quantidade que ia nos alegrar o coração. Eu nem arrisco, irmão. Aceitei Jesus em 1986, nunca mais pus bebida alcoólica na minha boca, nunca. Por quê? Porque eu já bebi, eu sei como é que é. É um cutinho hoje aqui, um tiquinho amanhã e depois acabou. Tá eu lá na bebida igual eu estava antigamente. Quem aqui já tem experiência com alguém que bebe? Só para eu ver, quem já tem experiência? Então os irmãos sabem, presta, irmãos, presta a bebida? Não, bebida não presta, né? Então esse detalhe aqui é importante, que ela arriscou sua reputação, né? Ruth arriscou sua reputação até esse ponto que nós vimos no versículo 7, de deitar-se aos pés de um homem que estava alegre, né, e tal, tinha bebido um pouco, mas ela faz aquilo corajosamente, deitado ali, na expectativa de que Deus certamente estaria com ela, né? E aí o que acontece? O homem vai e acorda, e quando ele acorda e vê que ela estava lá, pergunta quem ela se identifica, e ela estende a capa num simbolismo de que aquilo era um compromisso. Diz a história que no mundo árabe, tirar a capa e estender a capa, ou colocar a capa em alguém, lá no mundo árabe antigo, era sinal de compromisso de casamento, tá? Então, é história, mas não é à toa que está aqui, colocou a capa, né? Então é um sinal de compromisso, e a gente vê aqui que ela fala para ele, estende a tua capa, né? Sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre mim, a tua serva, porque tu és o resgatador. Então ali era um chamado, né, para ele, ele entendeu perfeitamente, e eu já falei aqui em estudos passados, que na verdade ele já estava, parece que todo caído para o lado dela, não é? Dá a entender isso, os irmãos que lê devagarinho, o camarada estava meio que apaixonado, mas talvez ele era muito servo de Deus, estava lá, talvez já tivesse pensado alguma coisa, porque quando ela faz isso, ele fala, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor, e chama ela de filha, não uma primeira vez, no capítulo anterior ele falou ela de filha mais de uma vez. Esse chamar de filha é entendido como que ele tinha uma idade elevada acima da dela, e aí tinha esse modo respeitoso de chamar. Então, por isso que os estudiosos entendem que ele era bem mais velho do que ela. E ele então fala, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste atrás de jovens, quer ricos ou quer pobres. Então aí que se identifica que a idade dele não era tão jovem, né? Quando ele fala, melhor fizeste a tua última benevolência, quer dizer o seguinte, ele está falando assim, olha, melhor foi o que você está fazendo agora, querendo casar comigo para eu resgatar você, né, do que o que você fez primeiro, que foi largar tua família, tua casa, largar tudo e vir atrás da sua sogra para cuidar dela. É isso que ele está dizendo, tá, irmãos? Ele está querendo dizer assim, olha, se você já tinha feito uma coisa grande demais, que foi largar tudo e vir atrás da sua sogra para um lugar que você não conhecia, mas agora essa última atitude sua de querer me procurar e não procurar nenhum parente de vocês para resgatar, seja ele rico ou pobre, mais jovem, rico ou pobre, então essa benevolência foi melhor. Então eu vejo aqui também um teor de Deus e de propósito, porque ao aceitar, ao falar isso dessa maneira, irmãos, e mostrar, na verdade, o compromisso que ele tinha, eu vejo também o propósito de Deus, porque foi deles que nasceu Jesus lá no futuro, né? Muito no futuro. Então a gente vê como Deus encaminha as coisas, né? Então a gente vai notar esse detalhe, dando-se conta de que era a Ruth, então ele reconhece as suas virtudes
e acaba deixando na mão de Deus. Por quê? Porque ao reconhecer tudo isso, elogiar ela, né, ao dizer para ela que ela era uma mulher cheia dessas virtudes, e a melhor benevolência você faz agora, verso 11 e 12 vai dizer: e agora, minha filha, não temas, tudo o que me pedires te farei. Olha bem, então ele, na verdade, o que está falando aqui? Está fechado, eu vou casar com você. Mas olha bem o que ele faz na frente. Ele elogia ela: toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Aí eu queria só pensar muito em caráter com os irmãos. Já imaginou, irmãos, ouvir uma coisa dessa? Toda a minha cidade sabe que você é mulher virtuosa. Vamos imaginar que cidade aqui seria uma aldeia pequena. Vamos pular 300 pessoas, não importa. Já imaginou, irmãos, ouvir isso? Toda a vizinhança sabe que você é uma mulher virtuosa, uma mulher direita. Querida, isso é caráter. E nós precisamos pedir a Deus para ter caráter na nossa vida, em todo lugar, no emprego, em casa, na rua, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os parentes. Nossos parentes precisam ver isso. Isso a gente vai bater na tecla, né, que como Deus gosta e se alegra quando vê uma coisa dessa. Veja bem, isso é um testemunho grande, bonito, que a gente precisa viver. Hoje a igreja precisa muito disso. Eu louvo tanto a Deus, irmão, pela quinta igreja, nos comércios de Ipatinga. Sabe, nós somos igreja aqui desde de 86, 85, então a gente comprava na época que era fiado. É tão bom, irmãos, ir no depósito ali, no outro depósito, é tão bom ir no lugar e as pessoas falarem: não, tudo bem, vocês não têm cheque, não, mas nós vendemos para vocês, porque vocês têm uma fama de bom pagador. Eu já ouvi isso pelo menos 2 ou 3 vezes, e isso alegra o coração. Ou seja, é mais ou menos isso. Olha, eu sei, o teu nome na nossa aldeia é muito bonito, então ele está falando: eu estou casado já. Mas aí, ele então, o que eu coloquei ali? Ele, na verdade, ele não toma atitude por si, mas ele acaba deixando a questão do casamento nas mãos de Deus, porque logo em seguida, ele vai dizer assim, ó, verso 12: embora seja verdade que sou eu o resgatador, há ainda outro resgatador mais chegado do que eu. Isso por causa da lei do levirato. Então ele poderia ali fechar o casamento: não, nós vamos casar e tal. Não, ele pegou e preferiu deixar nas mãos de Deus. Por que deixar nas mãos de Deus? Quando ele diz que tinha outro resgatador, e aí no capítulo 4 a história vai continuar e ele vai combinar com o resgatador: olha, a Ruth, a viúva, está aqui no nosso meio e ela me procurou para eu resgatá-la, mas você é mais chegado do que eu. Então é o seguinte, fala para mim, se você resgatar ela, bem, se você não foi, eu vou resgatar. Aí, como era plano de Deus, o camarada cai fora. Mas isso é uma das coisas que a gente precisa fazer, irmãos, quando a gente for tomar algumas decisões na vida, né? Eu creio que todos aqui são casados, né? Menos a irmãzinha ali e o Marcão. Mas na verdade, irmãos, a gente quando for tomar uma decisão, seja casamento ou descasar, a gente encontra muitas pessoas querendo descasar, né? Então seja um casamento, seja descasar, seja comprar, seja vender, seja mudar, seja, enfim, fazer algo, a gente precisa, mesmo querendo como o Boaz queria, que deixou muito claro, a gente precisa aprender, deixar essas questões na mão de Deus, falar: Deus, eu vou esperar no Senhor. Às vezes a gente corre para fazer um negócio, às vezes a gente corre para vender algo, corre para ir para um emprego, ou para sair de um emprego, para fazer algo, e lá na frente a gente pensa: por que eu fiz isso? Então a gente precisa, às vezes, abrir mão da nossa empolgação de querer algo, e colocar aqui nas mãos de Deus, e falar: olha, vamos combinar? Se for de Deus, cai na minha mão. Já ouviram essa frase, não já? Se for de Deus, cai na minha mão. Tem uns que falam assim: o que é nosso, ninguém vai pegar, então pode esperar, fica tranquilo. É o caso que ele faz aqui. Eu acho muito bonito isso, quando ele ali demonstra empolgação, mas ele freia, ele segura e fala: olha, tem um outro que certamente ele tem direito, então vamos esperar, né? E aí ele vai, despede ela respeitosamente, mostrando que ele era um homem de caráter. Quando no capítulo 13, no versículo 13, ele manda ela dormir até pela manhã. Quando vai dizer que ela ficou antes e partiu antes de ser reconhecida, quer dizer que ela partiu, no versículo 14 vai dizer isso, quer dizer que ela partiu antes de ficar claro e alguém pudesse ver e identificar ela. E aí ele termina dizendo aquela palavra que eu disse para vocês: vai, né, minha filha, enche ela de grãos e tal, dá para ela levar para casa, para a sogra, e fala para ela: não se saiba que uma mulher veio à eira, que uma mulher esteve aqui conosco, não deixa isso acontecer, né?
E aí em seguida nós vamos ver o quê? Que Noemi sabia que Boaz ia se apressar para resolver essa questão. Então ela adianta para a filha dela: olha, minha filha, como é que foi lá? Quando ela pergunta, aí Ruth conta, ela pega e fala: olha, minha filha, fica tranquila, verso 18, espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, pois o homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo, né? Então a gente vê ali que ela adianta para ele: olha, ele vai se apressar, ele vai querer resolver isso rápido. Primeiro, pode ser que ele ia se apressar porque ele estava doido querendo casar com ela, pode ser. Mas por outro lado, pode ser isso também uma qualidade do caráter dele, tipo assim: eu não consigo ficar sem resolver algo que eu tenho que resolver, né? Eu gosto de conviver com gente assim, irmãos, que gosta de resolver o que tem que resolver. Tem gente que vai largando, então isso pode ser uma qualidade do caráter dele, de querer resolver tudo e não deixar nada pendente, ou pode ser também que ele estava apressado para resolver essa questão de casar ou não com Ruth. Então, queridos, nós podemos partir e concluir uma coisa. Eu, pelo menos, me chamou muita atenção nesse texto o seguinte: o fato de que uma mulher se deita com um homem, apenas os dois, numa fazenda, numa plantação. Eles passam a noite ali e sequer se tocam. E mesmo diante de um arranjo de um casamento, ou seja, ali estava claro que ela pediu ele em casamento, ou propôs um casamento, irmãos. Pela manhã ele pede que essa mulher vá embora bem cedo, para que ela não fosse reconhecida e certamente não fosse difamada pelos outros. Repito, o que eu quero tomar para mim como conclusão é isso: uma mulher se deita com um homem, apenas os dois numa fazenda, ambos passam a noite ali e sequer se tocam, presta atenção, sequer se tocam. E mesmo diante do arranjo de um casamento, pela manhã ele pede que ela vá embora bem cedo para não ser difamada pelos outros. Isso é muito sério. Por quê? Porque eu entendo, irmãos, que a pureza nos relacionamentos, ela sempre vai terminar em bênção, neste caso aí, em salvação. Não tinha como, irmãos, Jesus nascer de outro ventre. Olha que bonita essa cena aí. Para e pensa. Vocês já conseguiram imaginar tamanho respeito entre duas pessoas? Não é? Já imaginou tamanho respeito? Qual homem hoje viveria uma situação daquela? Ou qual mulher viveria uma situação daquela? Né, irmã? Para e pensa. Nem precisa, né, irmã? Nem precisa de tanto, já estão fazendo besteira, fazendo coisa errada. Isso dentro da igreja, irmão. Isso fora da igreja. Isso dentro das nossas famílias, fora das nossas famílias. Então, quando eu vejo isso aí, me alegra muito o coração, e eu penso que a pureza nos relacionamentos sempre vão terminar em salvação e em bênção. Ali tudo bem, é a pureza no relacionamento de um homem e de uma mulher, mas nós podemos também transferir essa pureza para os relacionamentos de patrão empregado, irmãos, né, pais e seus filhos e vice-versa, os relacionamentos com nossos vizinhos, relacionamento com as pessoas com quem nós nos divertimos, né, brincamos. Pureza, querido, isso falta em nós hoje, pureza, falta de maldade, é isso que eu quero dizer, sabe, sem malícia nenhuma. Precisamos muito buscar a graça de Deus para a gente voltar a ter esses relacionamentos. Quando Jesus, voltar a ter pureza no nosso coração, que eu quero dizer, quando Jesus falou para os seus discípulos que se eles não se tornassem como uma daquelas criancinhas, eles não poderiam entrar no reino de Deus, eu não vejo outra coisa senão, se vocês não se tornarem puros na maneira de vocês pensarem, de agir, vocês não vão poder entrar no reino de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos ajude, nos dê graça, nos fortaleça e nos dê muita graça mesmo, para nós conseguirmos viver uma vida pura, santa e reta na presença de Deus e na presença dos homens também. Amém? Que Deus te ajude. Deus, obrigado. Pedimos a ajuda do Senhor. Mais uma vez, nossas orações são para te pedir proteção para cada um de nós contra esse vírus. Pedir também a libertação, a cura. Só anula para esse vírus em nome de Jesus, que ele pare de proliferar para a honra e glória do nome do Senhor. Contudo, se o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, eis-nos aqui, ó Pai, mas te pedimos ajuda. Tenha misericórdia, livra e guarde todo mal.
que a igreja volte para o Senhor, clame ao teu nome e busque ao Senhor, não apenas agora por causa dessa questão do vírus, mas que ela te busque todos os dias, em todo o tempo, em todo lugar. Obrigado mais uma vez, leva-nos em paz, guardados pela tua mão poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.